Bom dia. Bom dia! Como o Vancalho falou, me chamo Laís, sou engenheira sanitarista e ambiental. E assim, a área de atuação, vou sintetizar um pouquinho assim o que é meio ambiente para vocês, porque essa área minha é bem voltada para o meio ambiente. E às vezes a gente tem uma ideia de meio ambiente muito externo, né? A floresta, e o conceito de meio ambiente é muito mais amplo. A gente tem o meio ambiente natural, remete toda a biota, né? Que são de fato os recursos naturais. Temos também o ambiente artificial, que é tudo isso que a gente vive, as cidades, o meio urbano. Tem o meio ambiente cultural, que são as áreas reconhecidas culturalmente como importantes para a sociedade, né? Que são monumentos. Lá em Salvador mesmo, vou dar um exemplo assim mais específico, temos a Pedra de Xangô, e aí tudo isso faz parte do meio ambiente também. E também tem o meio ambiente do trabalho, que a gente vê a ergonomia do funcionário, e tudo isso é para dizer que, assim, sobre o conceito mesmo de meio ambiente, que vai muito além disso. Na área de sanitarista, a gente atua muito com infraestrutura e também segurança, da promoção de saúde, evitar pandemias, endemias. Então, tudo isso está voltado justamente para o serviço de saneamento básico, que é a gestão de resíduos, é a qualidade de água que chega até a nossa casa, se a água está potável, como é a captação dela. Como também esse resíduo hídrico, né, é destinado posteriormente ao uso, porque a gente sabe que a gente gera os dejetos e tal. Então, tudo isso está atrelado ao meio ambiente, e essa área que eu atuo trabalha tanto nessa parte sanitária como ambiental, que vai do pré a todo o processo e o pós. A gente fecha um ciclo. E hoje, o trabalho que a gente desenvolveu aqui é bem voltado assim, para o meio urbano, que é onde a gente está inserido, e essa questão da sustentabilidade e da conservação da biodiversidade. Bom dia a todos. Bom dia! Vamos fazer um videocast que seja relacionado justamente ao meio ambiente, onde a gente pode conhecer as diversidades, como ela falou, não é só o meio ambiente que a gente conhece. É uma grande diversidade de meios ambientes, onde cada um deles vão se especificar exatamente uma área. E dentre esses fatores que foi apresentado por ela falou sobre biodiversidades, porém muitas pessoas não sabem exatamente o que é uma biodiversidade, pois tem biodiversidade rural, entre outros fatores. Poderia explicar um pouquinho para a gente o que é a biodiversidade urbana? Sim, vamos pela palavra, né? Vamos sintetizar. A biodiversidade significa vida, e diversidade remete a vários, né? Então, a biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos, no caso urbano, que habitam o meio urbano. E isso inclui todos os ecossistemas também, né? O meio aquático, o meio terrestre, toda essa variação genética e a interação que ocorre dentro desses ecossistemas. Quando se trata da biodiversidade urbana, também acontecem várias perdas, certo? Certo. Quando se relaciona a queimadas, dependendo da situação que o ser humano for, né? Que existe a insanidade deles por expansão, e dentre esses fatores também vai agravar muita perda da biodiversidade, especificamente das áreas verdes. Então, muitas pessoas falam que é uma crise silenciosa, que é uma crise assim que poucas pessoas, se não estudado, irão saber, por conta da expansão deles e também da inteligência humana. Qual seria, no caso, né, a palavra melhor? Teria uma consequência grave para essa crise silenciosa que é gerada justamente pelo ser humano? Com certeza. Que assim, quando a gente fala de biodiversidade, é importante saber também que cada meio tem suas características específicas. Por exemplo, aqui em Jequié a gente está inserido numa área que é de transição, então a gente tem a Mata Atlântica e tem também a Caatinga. A gente pode observar, se a gente for para o lado do Cajueiro, da saída da cidade, é bem mata, do lado de Florestal é bem Mata Atlântica. E se a gente for para o lado da barragem, a gente vê que já é uma vegetação completamente diferente, que é a Caatinga. Então, é importante a gente ter essa consciência para saber que existem, por exemplo, as árvores exóticas, que elas não são nativas, e ela interfere diretamente com o equilíbrio ecológico daquele ambiente.
E essa consequência, o que que gera? A gente começa a perder predadores naturais, a gente mexe com o ciclo natural que ocorre ali. Então a gente começa a perder aves, a gente começa a perder árvores nativas, porque aquela árvore que não é daquele local, que ela não é nativa, ela começa a sugar muito nutriente, ela começa a absorver muita água. E aí as nativas vão perdendo seus lugares e o ambiente vai ficando estéril, vai ficando com só uma paisagem única, né, que a gente costuma chamar na agricultura de monocultura, mas também acontece isso nas florestas. Porque, por exemplo, uma floresta de eucalipto, você olha, não brota outro tipo de árvore. E essa é a crise justamente porque a gente vai perder essa interação natural. A gente vai perder abelhas, já que ela não é atraída por essa vegetação, porque não é nativa. Então a gente tem que entender que essa crise silenciosa que se diz é porque às vezes a gente não tem consciência, né? Acha que tem uma árvore ali, tá legal a árvore, mas qual a consequência daquela árvore? A gente tem que entender que o ambiente precisa dessa manutenção nativa também. E essa questão do combate à perda da biodiversidade, principalmente urbana, começa de hábitos humanos, que a gente sabe que a perda da biodiversidade está totalmente ligada aos hábitos humanos, né? Combater caça, são coisas assim que remetem muito ao poder público, mas também a sociedade civil. Por exemplo, eu vou plantar uma árvore na minha casa, dê prioridade para plantar uma árvore que seja nativa, e não uma árvore que vai crescer rápido e vai espantar as abelhas, por exemplo, porque aí você não vai ter a polinização. Durante a sua sobre a pergunta anterior, você tocou num assunto interessante quando se trata de árvores nativas e árvores que não são nativas do lugar. Porque, por conta dessa confusão que também tem problema de clima, acabam tendo muita diversidade de árvores que não são nativas de um ambiente e acabam vindo para outros. Ou seja, áreas verdes que em vez de ser as nativas, são as que não são. Então, dessa área verde, no caso, em geral, de todo o Brasil, praticamente, essas áreas verdes, ela tem uma importância significativa ou uma importância, assim, vamos dizer assim, razoável? As áreas verdes são importantes em qualquer circunstância. Primeiro, voltando à biodiversidade, né, as áreas verdes são essenciais para a manutenção da biodiversidade urbana. Porque assim, o meio urbano tem muita construção, então é fundamental que tenhamos parques, jardins, praças arborizadas, justamente para garantir essa biodiversidade. Com o manejo às árvores exóticas, a primeiro momento, e eu até tratei elas aqui como uma vilã, mas tendo o manejo certo, ela consegue viver. Tem árvores exóticas, por exemplo, frutíferas, que se adaptaram muito bem aqui no Brasil, como o coqueiro, por exemplo. O coqueiro não é nativo. E a gente vive super bem, apesar de saber que a nossa costa litorânea era toda floresta, e hoje a maioria é coqueiro. Mas assim, são árvores que se adaptaram bem, trazem recursos beneficentes, né? A água de coco gera renda e tal. Então, a exótica, tendo o devido manejo, ela pode estar ali presente. E, independente de se tem exótico ou não, a área verde é importante. É importante ter no meio urbano as áreas verdes. Tanto para a manutenção da biodiversidade, quanto para a qualidade de vida, né? De saúde. Existe um estudo japonês que eles denominaram banho de floresta, que a pessoa se dispor um tempo a ficar em uma área verde, até em silêncio, ou fazer uma caminhada, e isso diminui muito o nível de estresse. Porque hoje a gente está muito ligado às telas, a gente está muito na correria, e não tem esse momento de apreciar. E a natureza, ela proporciona isso, né? A natureza, ela proporciona qualidade acústica, térmica. Você vê que você está no calor, e aí de repente você entra numa área que é arborizada, o clima já é outro. Baixa temperatura, é nítido, isso é sensitivo, né? Qualquer pessoa que está ali exposta àquela sensação pode dizer que realmente vai ficar mais agradável. Então, essa é a importância das áreas verdes, não só do ponto de vista do meu ambiente natural, mas também do meu ambiente, até essa interação com o meu ambiente artificial, porque a gente precisa para a nossa saúde, né? É um equilíbrio tanto mental quanto físico. Voltando para o conhecimento assim, sobre áreas verdes, vamos colocar assim, em primeiro lugar, em prioridade, a nossa cidade, Jequié, que é uma cidade assim que
no meio urbano, assim, você até vê bastante árvores, plantas, dentre outros tipos. Porém, se essa biodiversidade, no caso, essas áreas verdes em Jequié especificamente, fossem destruídas não de um modo rápido, de um modo lento, as consequências para esse tal ato do próprio ser humano seria grande ou seria tipo uma consequência que viria para o futuro ou tipo algo que viria que a pessoa sentiria muito rápido? Olha, isso aqui a gente já pode perceber assim uma consequência muito nítida que nossa avenida principal hoje, né, que é a Avenida Rio Branco, é muito quente. E é uma avenida que muitas pessoas transitam o tempo inteiro, tem lojas, tem clínicas, enfim. E Jequié é uma cidade muito quente, né? A cidade sol. E a gente já tem essa consequência da falta de árvore, porque você sair na rua meio-dia, não sei, de 10 às 2 horas da tarde, é praticamente impossível no verão você conseguir fazer alguma coisa com conforto, né? Porque falta, de fato, arborização urbana. E acho que a consequência mais que eu já consigo perceber muito é essa, né? A sensação térmica aqui, que além de ser uma cidade quente, não ser arborizada. E voltando ao tema da biodiversidade, a gente vai ter uma perda da biodiversidade. E como aqui já é uma cidade quente, as áreas verdes também tem, além desse serviço térmico, né, de qualidade térmica, ela também proporciona a proteção do solo, a conservação do solo. Então, se a gente começa a retirar, envolver nossas áreas verdes e substituir tudo, esse discurso não é anti-desenvolvimento, é justamente a sustentabilidade, né? Você promover tanto coisas que vão impermeabilizar o solo, mas também preservar áreas para que tenha esses parques, essas praças, porque a gente vai ter a perda de fato da biodiversidade. Por ser quente aqui, a gente acaba tornando um ambiente desértico. E vai chegar um momento que a natureza sozinha ela não consegue mais se restituir, né? Então, vai ter de fato que ser um processo mecânico e não mais natural. Então, a gente precisa respeitar e destinar esses espaços justamente para esse equilíbrio natural do ambiente. Agora vamos fosse uma conclusão. Com as consequências, com a perda, com o clima, com as mudanças climáticas que são causadas por tal ato do ser humano, de alguma forma, certamente, né? De alguma forma tem uma solução, porém são aquelas que são desvalorizadas, vamos colocar assim. Porque o ser humano, ele vai pensar mais no que é benefício para ele, no que é benéfico para ele. Então, assim, se fosse possível, de modo simplificado, para até as próprias pessoas que gostam dessas áreas, que têm admiração por essas áreas, de modo simples, teria como, tipo, de modo lento, as pessoas conseguirem reconstruir essas áreas para poder, tipo, ter um clima assim melhor, um ambiente melhor e também ajudar no meio ambiente, tipo, de modo geral? Sim, eu acho que o primeiro passo é ter consciência, né? É importante que as pessoas tenham essa consciência da importância da conservação. Eu não digo nem mais preservação, porque a ideia de preservação é muito intocado. E eu acho que é muito complicado, principalmente no meio urbano, a gente ter uma área que seja intocada. Eu acho muito mais interessante a ideia da conservação e você ter um remanescente florestal no meio da cidade, onde as pessoas possam ir fazer um piquenique, onde as pessoas possam ir com sua família, simplesmente ficar lá ou fazer uma trilha. Eu acho que parte muito disso, assim, das pessoas terem consciência da importância daquilo, porque é importante preservar, sabe? Ou conservar, né? O que aquela árvore me afeta? O que aquela fauna ali me afeta? O que acontece se não tiver mais abelhas? Então, acho que é muito disso, assim, parte da consciência e das atitudes mesmo locais, porque a gente pensa muito no global, mas a gente esquece do local. Por exemplo, eu vou plantar uma árvore nativa. Fazer escolhas assertivas, sabe? Se eu vou sair com minha família no final de semana, por que não ir na cachoeira? Ao invés de, não sei, que vá no restaurante sair para comer, mas que faça um programa natural também. É entrar em contato mesmo com isso, com o meio ambiente natural, porque nós fazemos parte disso também, e entender todo o benefício que aquilo ali traz, sabe? E ir nesses ambientes com consciência de recolher o lixo. Essas são as mudanças que a gente pode fazer, porque só em a gente estar pisando naquele solo ali, a gente já está interagindo de forma
positiva para a gente, mas também negativa para o meio. Então é importante ter essa consciência de interagir de forma sempre positiva, de ir no ambiente natural, recolher seu lixo, de, se tiver uma grama plantada natural, evitar pisar na grama. São coisas muito simples que no todo faz a diferença. Então, para finalizar agora, vimos que teve todo esse relatório, né, sobre o que aconteceria se tivesse a perda das áreas verdes, as consequências geradas que futuramente, em um futuro bem próximo, não digo no futuro muito distante, seriam consequências bem agravadas. Só como uma perguntinha bônus, que é uma dúvida minha, isso afetaria também, no caso, né, para finalizar, já que tem a perda, se tem a mudança de clima, se as pessoas não priorizam tal coisa, tipo, não sai para aproveitar também aquele pouco que tem, a população, no caso, a respeito de doenças, por conta das queimadas, mudanças de climas muito quentes ou até mesmo muito frios, poderia afetar a estimativa do crescimento populacional? Claro, com certeza, o ambiente ficaria bem mais hostil, né? Primeiro que hoje a gente está com uma longevidade maior, né? Mas será que essa longevidade vai se perpetuar com tanto problema respiratório? A gente tem que pensar nisso também. Já pensou? Tenta imaginar a época da pandemia, né? Todo mundo de máscara. Acho que ninguém ficou feliz usando máscara o tempo todo. Agora imagine você ser obrigado a usar máscara porque o ar não propicia uma qualidade suficiente para você respirar. Então aí já iriam gerar doenças que talvez a gente não tenha nem a consciência, a gente nem viva ainda, né? Como o caso das pandemias também, né? Porque, por exemplo, a dengue. A dengue, a gente teve um quadro grave agora de dengue. Mas por que a dengue se prolifera? É um problema também de saneamento básico, né? A dengue é um problema de saneamento básico. Então iam surgir novas doenças. Eu acredito que a perspectiva de vida ia reduzir. É muito desagradável também viver num ambiente muito quente. É muito desagradável também viver num ambiente muito frio. Então é importante que exista um equilíbrio, que a natureza propicie um equilíbrio para a gente. Se a gente interfere nela, vai ter consequências. Então, hoje talvez a gente não tenha nem a consciência ou a noção do que pode vir, né? Porque pode ser coisas novas. A gente tem uma perspectiva, né? De, claro, se vai ter problemas de pele, vai ter câncer e tal. Mas pode surgir coisas que fogem do nosso controle, né? Do nosso até conhecimento científico. Isso. Eu espero que eu tenha gostado dessa interação com o videocast e também com a apresentação sobre a biodiversidade. E espero um pouco mais, né? Obrigada.